Boa noite a todos. Vamos dar início a mais um ano de estudo do ESG. E hoje a gente retorna ao Evangelho segundo Mateus. Estamos no tema 49 do Evangelho Redivivo. E para darmos início, nós vamos ler uma página inicial. Só um instantinho, gente. O estudo hoje está sobre a responsabilidade da Miriam. E eu vou pedir, Jorge, você pode ler a página para nós. Sim, E Solange, você pode fazer a prece inicial? Eu tô acabando de chegar da rua. Deixa eu beber uma água e tal. Eu faço a final, se Tá puder. ótimo. Então, Thelma, você faz a nossa prece inicial? Passo. Obrigada. boa noite a todos. Nossa mensagem hoje, reflexão, é do livro Ideal Espírita, de Francisco Cândido Xavier, Valdo Vieira, por espíritos diversos. O título é Sejamos Simples. Deixai vir a mim os meninos e não impeçais, porque deles é o reino de Deus. Jesus. Lucas, capítulo 18, versículo 16. Surge o progresso da sucessão constante de labores variados em todas as frentes de atividade humana. Um esforço acompanha outro. Um objetivo mais aperfeiçoado modifica os movimentos da criatura. Vida após vida, geração a geração, a humanidade caminha recebendo luz e burilamento. Toda a vida futura, no entanto, depende inevitavelmente da vida presente, como colheita próxima se deriva da sementeira atual. A infância significa, por isso, as vibrações da esperança nos dias por vindouros, muito embora a fragilidade com que se caracteriza. A ingenuidade dos pensamentos e a meiguice dos modos dão à criança os traços de virgindade sentimental necessária ao espírito para galgar os estágios superiores da evolução. Eis porque o Senhor, com muita propriedade, elegeu na infância o símbolo da pureza indispensável à sustentação do ser na vida maior. No período infantil, encontramos as provas irrecusáveis de que as almas possuem, no âmago de si mesmas, as condições potenciais para a angelitude. Urge, pois, saibamos viver com a simplicidade dos pequeninos, na rota da madureza, renunciando às expressões inferiores do egoísmo e do orgulho, da astúcia e da crueldade, que tantas vezes se nos ocultam nos gestos de fidalguia aparente. No reino de Deus, ninguém cresce para a maldade. Sejamos simples, vivendo o bem espontâneo. Observa, portanto, em ti os sinais positivos que conservas da infância, como índice de valores morais para a excursão monte acima. Sê criança em relação ao mal que perturba e fere, realizando a maturação de teus sentimentos na criação do amor puro, porque somente no amor puro encontraremos acesso à eterna sublimação a que estamos destinados. Por Emmanuel, capítulo 30. Boa noite. Vamos então, nesse momento, agradecer mais uma vez ao nosso Pai a oportunidade de estarmos aqui nessa sala virtual, mas amparados sempre pelo Senhor, pelos nossos espíritos protetores, os nossos anjos da guarda, a Meimei, a mentora, né, da nossa casa.
pelos ensinamentos que nós vamos receber. Esses ensinamentos que nos fortalece, que nos guia, que nos direciona. Que a gente possa ter sempre essa certeza e a fé que nos ilumina e nos fortalece a cada dia, fazendo que a gente tenha essa confiança de que sempre vale a pena estar buscando cada vez mais esses ensinamentos. Que o nosso Mestre Jesus possa nos envolver com a sua luz, com o seu amor e amparando também a Miriam, que irá dirigir os trabalhos da noite, que ela possa conseguir desenvolver com clareza e que a gente possa estar aberto também para estar recebendo esses ensinamentos da noite. E assim, Senhor, lhe agradecemos por mais esse momento de luz, por graças a Deus. Obrigada, Georgia. Obrigada, Thelma. Então, Mira, a palavra é sua para a gente dar início ao estudo da noite. Então, boa noite a todos. Retornando agora, né, no nosso ESG. Então, nós vamos dar continuidade ao Evangelho Medivivo. Nós estamos no tema 49, que é o advento próximo do Reino de Deus. Então, eu vou fazer a parte primeira, né, a parte narrativa 1. Então, nós vamos ver, acho que pode passar, viu, Márcia? Então, a gente vai ver que o capítulo 18, né, do Evangelho, foi justamente falando, né, o discurso eclesiástico, que foram 4 partes, né, ele se dividiu em 4 partes. Nós fizemos essas partes lá do capítulo 18 do livro de Mateus. E aí, Jesus, até então, ele estava na Galileia. E aí ele parte para a Judéia, vocês olham no mapa que é muito pertinho ali, ele vai para a Judéia junto com uma multidão que segue ele, né, dá continuidade então ao seu ministério, né? Então nós vamos ver que esse capítulo ele é subdividido em 6 itens. O primeiro item ele divide em mais 3. Então o primeiro item é perguntas sobre o divórcio. E aí tem indissolubilidade do casamento, o próprio divórcio, a lei do amor. Depois nós temos a contingência voluntária, Jesus e as crianças, que o Página Inicial foi relativo a esse tema, o moço rico, o perigo das riquezas e recompensas prometidas ao desprendimento. Então, esses são os itens, né, desse tema 49, o advento próximo do reino, a primeira parte, que é Mateus, de capítulo 19, versículos de 1 a 30. Pode passar. Então, só para a gente, né, se entender, advento, então, né, porque é o advento próximo. Advento, então, quer dizer, então, chegada, aparecimento, vinda, né? Então, Jesus está anunciando que alguma coisa vai acontecer, que está se aproximando essa vinda, essa chegada do reino de Deus. E o reino de Deus, pode passar, ele também é semelhante, às vezes Jesus fala reino de Deus, outras vezes ele fala reino dos céus. Né? Eu até troquei agora, porque a gente está muito mais acostumado a falar reino de Deus do que reino dos céus. E Jesus fala em várias parábolas, várias mensagens dele, ele coloca como reino de Deus. Então, é exatamente a mesma coisa, tá bem? Então, nós vamos para o primeiro... Ah, tá. Aí, é interessante o que fala a Amélia Rodrigues, né? No livro Vivendo com Jesus, na psicografia do Divaldo. Ela fala que a mensagem do Cristo, uma coisa que a gente sabe, né? Sempre será impregnada de ternura. E o objetivo da mensagem do Cristo é para todos nós. Cristo fala para todos, mas, muito mais especialmente, para aquelas pessoas, né, que eram os excluídos, aquela coloca os espoliados, né, aqueles que não tinham aquele convívio social, eles eram sempre aqueles que perdiam tudo, né,
E é mais interessante quando ela fala que eles perdiam tudo, eram excluídos, mas eles não perdiam o direito de ser amados. Então, a Cristo fala para todos, mas ele tem um olhar muito mais direcionado para essas pessoas, né, que estão em grandes dificuldades. Pode. Então, agora a gente vai para o primeiro evangelho, que é a pergunta sobre o divórcio, que está em Mateus, de 1 a 9. Então, o evangelho é: Ô, Miriam, você quer que uma de nós leia? Você está no celular? então, o Jesus. Miriam, você Oi. para mim ficou travada. Não sei se para os demais também ficou. Não. Não. Então foi a minha Não, internet, tá, Jóia? Não, é porque eu não consigo ler, porque como você que está compartilhando, a imagem de vocês fica sobre o quer que eu vídeo, mas eu vou leia? tentar ler Então, aqui. uma de Pode ler, nós então. lê isso. Tá, Solange, eu não consigo ler. Quando Jesus terminou essas palavras, partiu da Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Acompanharam-no grandes multidões e ali as curou. Alguns fariseus se aproximaram dele querendo pô-lo à prova e perguntaram: é lícito repudiar a própria mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? E que diz: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Do modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Eles, porém, objetaram: por que então ordenou Moisés que desse carta de divórcio quando repudiasse? Ele disse: Moisés, por causa da dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não era assim. E eu vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, exceto por motivo de fornicação, e dispensar outra, comete adultério. Bíblia de Jerusalém. Então, obrigada, Solange. A gente vê que os fariseus sempre estavam provocando Cristo, né? Porque tinha dois momentos ali, né? Um, né, das normativas, das nortes de Moisés, que era aquela coisa muito material, né, para conter aquela população, né, que tinha muitos problemas, e Jesus trazia um aspecto espiritual, mas eles não perdiam a oportunidade, né? Pode passar. Então, eles estavam sempre cutucando Jesus, né? Então eles perguntaram, porque eles sabiam que Moisés tinha uma carta que você podia divorciar, quando você repudiasse a mulher, você podia divorciar. E eles então questionaram Cristo, né? Falaram assim, então a gente pode repudiar a própria mulher por qualquer motivo? E aí Cristo veio falando, Deus criou o homem e a mulher, né? Então os dois, na visão do Cristo, tinham os mesmos direitos. Então os dois, eles se uniam para ser um só corpo e uma só carne, né? Então, porque ele ainda fala, o que o homem, o que Deus fez, o homem não deve separar. Mas aí eles então falam, mas como assim? Moisés não ordenou que a gente podia dar uma carta, né, de divórcio quando a gente repudiasse a mulher? E não era só por adultério, né? A gente repudiasse, a gente podia, então, se separar da mulher. Pode, pode. Então, a gente vê que Jesus, então, vai considerar o matrimônio nesse aspecto muito mais sublime, muito mais nobre. E, assim, como se essa união fosse feita com propósito e vontade de Deus.
e não como Moisés, que na condição de legislador de um povo cheio de vícios adquirido no tempo da escravidão do Egito, teve necessidade de instituir leis humanas mais rigorosas. Olha que interessante. Os judeus tinham suas normas, suas leis, seus costumes. Quando eles foram escravizados pelo Egito, muitos dos judeus nasceram ali e só conheceram as leis egípcias, os costumes egípcios e começaram a misturar as coisas. Então, eles acabaram, muitos desses jovens, quem nasceu lá, tinham muita dificuldade de entender e ser judeu, vamos dizer assim, né? Eles começaram a se tornar mais egípcios. E aí Moisés, então, né, começou a legislar, né, para que voltasse as questões judaicas, né? Então, e ele então começou a ser duro com eles. E aí por isso que os fariseus questionam Cristo, porque era muito melhor, tecnicamente, as leis de Moisés, né, do que a do Cristo. Porque Moisés, pelo menos, deixava eles se separarem, né, deixava se divorciar, e o Cristo, para ele, tinha uma outra conotação, essa questão, né? Só para a gente lembrar que o adultério nunca foi muito bem aceito, né? Não é aceito até hoje pelos israelitas, na cultura judaica. Mas, quando o homem comete adultério, ele leva uma broncazinha, assim, disfarçada, e a mulher não. Então, para a mulher, muito mais, recai sobre ela muito mais responsabilidade, e a lei é muito mais severa para ela do que para o homem. Isso até hoje, que eu escutei o Elahá falando quando eu fiz o estudo das mulheres do Evangelho, ele falando que até hoje é assim. O homem só, meu filho, não faça isso. E a mulher não, a mulher carrega uma culpa muito grande, né? Então, aí, continuando, aí eu não li isso, né? Então, aí ele lembra do Deuteronômio, que ele fala, se um homem casar com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que reprove, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Então, aqui, assim, você casou, qualquer não cozinha bem, você não está satisfeito com alguma coisa, pela lei de Moisés, ele poderia, então, receber essa carta aí de divórcio, tá? Mas Jesus, pode pegar, analisa isso de uma forma muito diferente, né? Então, o que Jesus faz? Ele vai mostrar para a gente que esse assunto tem que ser considerado não apenas em questões religiosas, em questões legais, mas segundo um código de moralidade superior. Então, tem como princípio e referencial a união definida por Deus. E aí que ele vem, portanto, que Deus uniu, o homem não deve separar. E aí ele fala que, infelizmente, né, mesmo nos tempos atuais, as uniões conjugais continuam sem valorizar aspectos espirituais do casamento. E, em consequência, surge o divórcio. Alguém quer comentar alguma coisa? Que esse primeiro trechinho nós vamos já passar para... Oi. Eu queria só fazer um comentário que no texto fala essa coisa assim, sempre me incomodou muito, né? Que o homem e a mulher vão deixar seu pai e sua mãe porque serão uma só carne. Eles não serão dois, mas uma só carne. Quando eu sempre leio isso me incomoda muito porque, né, dentro de uma visão de que somos espíritos, né, individuais, né, não tem como ser um só. Pode ser em união de Ele está falando pensamentos, espiritualmente. mas ele fala em corpo. Essa é a questão, né? A palavra corpo que pode dar uma conotação de que é um ser único, e não é, né? Essa coisa do corpo. A palavra corpo no Evangelho de Mateus, eu não sei se está em outros evangelhos que não Eu são não Mateus, percebi. não sei. Mas, né, não sei se o Elahá comenta alguma coisa a esse respeito, ou vocês aí, alguém aí
né? Porque essa palavra me incomoda no texto evangélico. E eu não sei se corpo se tem outra conotação, isso realmente não viu. Mas ele fala assim mesmo, Né? né? Que o Deus uniu, o homem não deve separar, né? Mas E aí ele sim, do fala ponto de vista espiritual, não é? De uma união sim. conjugal de parceria. Mas quando fala o corpo, é aí que me dá a ideia de matéria, né? Mas enfim, Peraí, mas aqui ele fala assim, quer ver? Por isso o homem deixará o pai e a mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. É aqui que você está falando do é, corpo, né? é, Ele está unido, é aquele. A carne aí, para mim, eles serão uma coisa só. Eles vão se juntar no casamento e vivenciar como se fosse uma união, mas em questões espirituais, unidos, né? Em questões espirituais, né? Por isso que ele fala, de modo Eu que não acho que são aí dois, uma só é uma carne. questão muito assim, é figurada, né? É como se É, fosse assim uma alegoria. Mas, na verdade, o que eu acho que ele quer dizer é que quando você casa, você forma uma nova família, você está tomando uma outra direção e agora você vai ter a sua família principal. A família de onde você veio passa a ser uma família secundária. E você está formando, porque você está se unindo com uma pessoa, né, com o objetivo de procriar, de ter os filhos. Então, eu penso nesse sentido, né, que às vezes até as pessoas interpretam e, não, porque aí pai. Não, você tem que dar assistência e não esquece do quarto mandamento, honrar pai e mãe. É você cuidar, é você dar assistência, é você, né, fazer o que você puder, abandonar. não abandonar. Mas você, a partir E, daquele momento, você vai estar definindo uma nova família para a sua evolução, para sua continuar, para continuar a sua trajetória na vida. Agora, só uma piadinha, né? No caso, é uma hum, brincadeira. O que está escrito ali em Deuteronômio, né? Que você botou no slide anterior, que está lá no slide anterior, né? Se um antes não homem quiser. casar-se com uma mulher e depois não quiser mais por encontrar alguém, é, reprova dará. Hoje em dia não está difícil, diferente lá do Antigo Testamento, não. Casou. ah, Não é o homem, porque aqui deixa Agora bem os claro, dois. né? não, É, Que era o homem, é uma prerrogativa antes do era o homem, homem, agora né? mudou. Mas é assim, é muito comum você ver as pessoas se unindo e falando assim: se não der certo, a gente separa, cada um vai para um lado. Virou, banalizou, né? verdade, por isso que ele fala, né? Que... Aí eu Ô, trouxe, Mia, pode passar, que eu trouxe. Oi. só um instantinho. Eu achei no Evangelho do Haroldo, da tradução do Novo Testamento, olha o que ele fala Hum, sobre a palavra corpo, a carne, né? Desculpa. Os dois serão uma única carne. Aí ele faz aquela referência, como ele faz em vários, né? Dizendo que é uma expressão idiomática semítica que pode hum. significar, entre outras coisas, pessoa, ser humano. Então, na fala de Mateus, vai ser uma só pessoa. Foi Aí só que pessoa, então, foi o eu tenho sentido que a Joana já dificuldade. deu também, Sim, né? né? É. O Haroldo é Uma bom só que ele tá, pessoa que estão juntos, né? Que estão junto com outro objetivo, com outra é, perspectiva, é verdade. né? O Que Alvinho estava de mão levantada, Alvinho. Desculpa aí. Fazer hoje aí a fazer a mesma pergunta que eu ia fazer. Ah, então tá bom. Tá, jóia. ah. Podemos Ah, passar, eu acho que Mi? eu trouxe 3 slides. Ah, alguém tem que ler porque fica em cima. Eu Deixa eu. posso É como se ir. fosse um resumo. Os fariseus outro de Jesus e teste sobre o divórcio. Geralmente, bo, bo, bozai, bozai, o, o peixe levanta os pais e refletir sobre os próprios produzem as necessidades de e exigências dos leitos registrados. Moisés chama a atenção
para a necessidade da mudança e ao através da interação e promove o retorno o espírito à vida. Pro- Propor ao no topo de uma criança em busca da pureza e do aprendizado é necessário para a transformação interior. Então, ele está mostrando que a ideia principal disso é realmente essa questão, né? Que a importância dessa união, né? Que é através de duas pessoas, através do casamento, vamos dizer assim, né? Da união de duas pessoas, né? E porque é através da união dessas duas pessoas que a gente vai procriar. A Márcia já até falou essa frase. E com isso a gente dá chance, né, dos espíritos reencarnarem aqui e reencarnando, buscando seu aprendizado, buscando essa evolução, né, e essa transformação interior. Então, o casamento em si, ele visa não só a melhoria dessas pessoas que se relacionam, que agora não posso, mas também a oportunidade dessa família ser constituída por novos seres que estão ali tendo a oportunidade da reencarnação para a evolução, a transformação, a melhoria, não é? Entre essas coisas. Aí, tem um quadrinho bem para a gente só relembrando. Então, aqui nós estamos falando dos hábitos e costumes da sociedade e a ordem divina. Então, aqui de novo, ele está falando de casar com a mulher, não quiser, então ele divorcia. Né? Ele dá o divórcio, dá a carta de um divórcio. E aí, em contraponto, Jesus fala que Deus uniu, o homem não deve separar. Aí, das questões dos costumes sociais, as uniões conjugais continuam sem valorizar os aspectos espirituais do casamento. Então, em consequência, é muito mais fácil, muito mais plausível, né, que se divorcie com mais facilidade. E Jesus, então, já traz um ponto de vista diferente, porque ele vai considerar as questões da moralidade superior. Né? Ele não está preocupado com as questões legais, as questões religiosas. Jesus está preocupado, né, e está nos informando, nos mostrando a importância da gente, quando se associa a outra pessoa, no casamento, dizer assim, da gente seguir um código de conduta, que é um código de moralidade, que é um código mais espiritualizado, né? E a gente tem que lembrar que tudo que é obra do homem sujeita a mudança, diferente que as leis de Deus, elas são imutáveis. Pode passar. E aí ele continua falando que as condições que regulam nessa união, continua falando de modo humano, e no mundo inteiro, né, não existe 2, 3 países que têm as mesmas leis, os mesmos costumes. Né? Agora é diferente. O que é divino, lê para mim o primeiro quadrinho em azul, gente. Ordem divina. O que é de ordem divina é a união dos sexos para que se opere a substituição dos seres que morrem. Então, aí ele está falando em contraponto, né? Que apesar das leis, todos os países terem leis, elas são variáveis de acordo com a população, com os costumes, enfim, com as leis daquele país. É diferente da ordem divina, né? Então, ele fala que mesmo que a união do sexo é realmente para procriação, para que a gente dê oportunidade às novas reencarnações, como nós reencarnamos desse jeito, a gente dá oportunidade para outro. E o divórcio, que é uma lei humana, tem fim de separar legalmente o que já está de fato separado. Ele não é contrário à lei de Deus, e eu vou trazer isso de novo. Pois apenas reforma o que os homens fizeram
e só é aplicável nos casos em que se não levou em conta a lei divina. Aqui tem uma coisa meio assim, né? E isso é texto, viu? Que nós vamos ver até mais para frente. Então, ele vai falar que o divórcio é uma lei humana, que tem por fim fazer o quê? Separar o que já está separado. Legalmente, no papel, né? Hoje em dia não tem nem mais papel, mas você vai separar aquilo que você fez legalmente, né? Então, ele fala, não é contrário à lei de Deus, porque já estava separado, né? Isso é só uma questão legal, né? Então, e aqui que a gente pode até discutir quando eles falam, né? Que foi apenas reforma o que os homens fizeram e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Alguém quer comentar isso? Porque a princípio parece que apesar dele falar que não é contrário à lei de Deus, não é contrário à lei de Deus, mas quem se divorcia é porque não entendeu a questão divina, então não levou em conta a questão da lei divina. Vocês concordam 100% com isso? A lei do amor e da paciência, da calma, da compreensão dos limites de cada um, tudo isso, né? E a gente Uhum. também leva em consideração que, por exemplo, se duas pessoas se uniram e chegaram a uma situação que não tem mais condições de viverem juntas, e a gente até já estudou sobre isso, que Ele vai inclusive falar mais é o para frente. ideal que eles realmente procurem cada um o seu caminho antes que algo pior aconteça. Porém, Sim. se houver necessidade, vão se encontrar em outra situação, em outra encarnação para se ajustarem, Para né? rever aquilo, né? Isso. Eu penso que no primeiro momento pode até ter sido unido pelo amor realmente e pelas circunstâncias da vida, pela maturidade dos espíritos que somos, né? Espíritos ainda imperfeitos, as coisas tomam um caminho mais difícil, como o Georgia falou, muitas vezes é melhor mesmo, né? Pode ter se Aí você levado vê, em porque conta, né, a lei é, divina inicialmente, eu penso. mas muitas vezes aqui ele vai falar depois, né? É que a outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, que é a lei do amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos ossos da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transmitisse aos filhos e que fossem dois, olha lá, e não somente um. Tá vendo como é a união dos, né? Um a amá-los e cuidá-los e a fazê-los progredir. Então não é contra, só que a gente aqui ele fala, muitas vezes a gente se engana com a questão do amor também, porque nosso conhecimento, nosso sentimento de amor é uma coisa que está muito longe de ser amor, né? Então a gente se confunde muito, e aí durante a vivência que a gente vai perceber, né, que não basta eu levar em conta as questões das leis divinas, eu levar em conta a questão dessa união, você está entendendo? Da importância, se esse casamento já não consegue mais ser sustentado, né? Então, isso realmente é. Mas nós vamos falar sobre também a indissolubilidade de casamento daqui a pouco. Então, só para vocês, né? Nós já começamos até a conversar. Qual é a visão de espírita? Será que o espiritismo é a favor da insolubilidade do casamento e a favor do divórcio? Pode passar. Uhum. Então, a doutrina espírita, ela procura orientar, né, e enfatizar a orientação de Jesus a respeito desse assunto, que é o quê? Ele veio lá, não falou? Indicou para a gente a questão divina, que resulta dos hábitos e costumes sociais. Então, a gente tem que unir essas duas coisas, né? A gente tem que unir as questões de ordem divina com também os nossos costumes, dos nossos hábitos sociais. Então, esse casamento aí é de cada um, é muito difícil, né? A gente tem algumas dificuldades para fazer essa união. Por isso que Kardec fala, pode passar, sobre a
indissolubilidade do casamento. Então, o que Kardec fala? Ele fala que só o que vem de Deus é imutável, nós já vimos isso. Tudo que é obra do homem está sujeito à mudança, as leis são as mesmas em todos os tempos, em todos os países. Então, aí ele fala, as leis de Deus são as mesmas, né, em todos. Mas as leis humanas, que nós já falamos, elas mudam. Segundo, mesmo um país com os mesmos costumes, a evolução disso leva a gente a mudar nossas leis, nossos costumes, né? Então, acaba que não é fácil manter essas coisas, né? Então, ele fala que no casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos. Olha que interessante, você lembra por causa do corpo ali? A união dos sexos é de ordem divina. Para que se opere as substituições dos seres que morrem, mas as condições que regulam essa união são de todo modo humanas. Então, assim, o casamento de dois seres seria ordem divina por conta da função que esse casamento tem, que é da procriação. Só que ele está sujeito às ordens humanas, às leis humanas, aos costumes humanos. Muitas vezes, eu já vi tantos casamentos que pessoas de países diferentes têm muita dificuldade, às vezes, de levar um casamento, porque os costumes são muito diferentes e muitas vezes não se adaptam, né, àquele tipo de costume. E se um não abrir um pouco a mão, achar que tem que ser só daquele jeito, as coisas ficam muito difíceis mesmo de ser levadas, né? Aí, lá no Consolador, tem uma pergunta, a 188. Ô, Elisa, olha para mim, porque eu não consigo ler. 188. Como devem proceder aos cônjuges para bem cumprir seus deveres? O matrimônio, muito frequentemente na Terra, constitui uma prova difícil, mas redentora. Os cônjuges, desvelados por bem cumprir suas obrigações divinas, devem observar o máximo de atenção, respeito e carinho mútuo, concentrando-se ambos no lar, sempre que haja um perigo ameaçando-lhe a felicidade doméstica, porque na prece e na vigilância espiritual encontrarão sempre as melhores defesas. No lar, muitas vezes, quando um dos cônjuges se transvia, a tarefa é de luta e lágrimas penosas. Porém, no sacrifício, toda a alma se santifica e se ilumina, transformando-se em modelo no sagrado instituto da família. Aqui o Emmanuel ainda dá uma forçadinha de barra, né? Ele sabe que é difícil duas pessoas, né, conviverem sobre o mesmo teto. É difícil, não é fácil, porque cada um de nós tem uma vivência, uma experiência, traz uma bagagem diferente da outra. E a gente ainda não é igual todo o tempo. Com o caminhar da nossa vida, nós também nos transformamos, né? Nós operamos mudanças, né? Nem sempre são boas mudanças, às vezes elas não são tão boas. Então, as dificuldades vão surgindo mesmo, né? Mas ele fala, o Emmanuel é muito, né, ele é muito certo nessa coisa, né? Ele fala, muitas vezes, quando um dos cônjuges transvia, lógico, a tarefa é de luta, lágrima penosa, porém, no sacrifício, toda a alma se santifica e se ilumina. Ele não é muito a favor do divórcio, não, né? Então, transformando-se em modelo no sagrado instituto da família. Então, Emmanuel continua a questão dele é a questão espiritual, né? A gente não fala que não existe casamentos, a maioria dos casamentos são necessários, enfim, nós vamos ver alguns tipos de casamento. Então ele fala, minha filha, se você casou, você tem que, né, ser Alcione. Miriam, eu acredito que Emmanuel está olhando muito além, né? Do que isso que eu e Georgia fizemos esse comentário, né? De que às vezes as coisas ficam muito difíceis e é melhor a separação. Mas só que eu acho que o Emmanuel está olhando lá na frente, nós, enquanto humanidade, não enquanto
seres individualizados, assim, não, olha só, nós estou falando para o todo. Acho que ele está querendo olhar assim, ó, lá na Mas, Márcia, frente a pensa gente vai bem, ter vamos essa. dizer, você toma uma atitude de separar da família. Isso eu acho que é muito individual, mas eu estou seguindo Emanuel. Aí quando você desencarna, que você vai rever, você fala, puxa vida, se eu tivesse um pouquinho mais de paciência aqui, porque aí você vai ver o resultado disso, tá entendendo? Depois, olha, você já viu o resultado disso quando você desencarnou. Olha, se eu pudesse consertar um pouquinho aqui, tiver um pouquinho de paciência aqui, não sei o que lá, não sei o que lá, a gente poderia. É isso, mas não temos. Isso é muito difícil. Ele está falando para a gente, sabe? Toda alma se santifica e se ilumina. Né? Então, o que ajuda a gente a se transformar? É a dor, tem saída. A gente, na felicidade, a gente só quer sobre água fresca. Então, mas quando vem ó, lágrimas penosas, tarefa de luta, né? Normalmente exige muito sacrifício. E eu acho que cada um sabe muito bem aquilo que pode e consegue, né? Isso é muito individual. Mas eu acho que quando você está falando, olha todos, olha lá, quando você está mais lá para cima, fala assim, olha só, até hoje, por que Emanuel até hoje aparece como Públio Lentulus? Sim, Porque foi a hora que ele podia ter mudado a vida verdade, não dele muito mudou. mais radicalmente, não precisava ser Nestório, não precisava ser um monte de coisa, assim, podia ser diferente. Para Mas esse é isso. comentário Miriam, aqui do Emmanuel, o espírito tem que estar realmente já num estágio, porque você imagina um casal que se atura e pode sair com muito mais raiva, rancor, né? Muito mais, sim, pode. Mágoas, e podem Mas se aí, machucar muito mais, né? muito mais. mas aí a visão dele é essa. Uma pessoa é que está, né? É que Uhum. essa pessoa tem que ser tipo Alcione. É isso que ele está Aí mostrando Não, para na ele. verdade, Sabe? Miriam, parece que Emmanuel, quando fala isso aí, ele está se reportando a Jesus quando falou isso para Joana de Cusa. Porque pode Joana de Cruz ser queria seguir Jesus e largar a o família. Ele falou: marido, não, volta, porque lá Não, volta. é o Sim. exemplo pode que eu ser. preciso. E amor, porque o Você, marido dela era boa realmente, lembrança, sim. Boa né? lembrança. Muito difícil, coisa. E você vê, depois que ele morreu, ela teve que regaçar as mangas e trabalhar, coisa que as mulheres da estirpe dela, lá socialmente, não faziam. Ela, todo mundo só olhava para ela, que ela foi trabalhar. Eu acho que as mulheres se consorciavam normalmente para ser sustentada, né? Porque elas não trabalhavam. E ela pegou o filho dela e foi trabalhar. Então é verdade, Jorge, você teve uma boa lembrança, Joana, sim. É, realmente, e ela cumpriu bem, né? Ela segurou, ela não se desviou. Mas é isso, eu estou falando, ele tem essa visão que é para o futuro para a gente mesmo, mas eu acho importante a gente, sabe, não ter essa, conseguir entender um pouco isso também, mesmo que, não, que a gente não consiga hoje, né, estar fazendo isso, mas é importante. Pode passar. Ali é porque eu fiquei em cima a barra. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Livro dos Espíritos. Pode mostrar a resposta? Pode? É um progresso na marcha da humanidade. Então, você vê, ele sabe que o casamento não é fácil, né? Então, você vê, quando a gente consegue fazer o que o Manuel falou ali, a gente progride mais, a gente consegue. Por quê? Porque os outros também já estão mais prontos, já entendendo melhor. Não é que nem Jorge falou, a gente vai ficar com raiva, não, a visão dessa que se sacrifica é completamente diferente. Ela não está ali com raiva, com ódio, não. Ela está entendendo o papel dela e levando para frente. É diferente. 696. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Essa nós sabemos, pode ver. Era um regresso, né? Ele fala a regressão à vida dos animais, ao orgulho, ao egoísmo, né? Recrudescência desses sentimentos que nós temos, né? Porque e hoje tem uma questão bem assim, né? Eu não esqueci, mas tem um nome, né, que eles dão para as pessoas que não querem casar, né? Que não. Como é que é, gente? É agnosti... Como é que é? Tem um nome, Agnóstico. né? Agnóstico. É agnóstico, né? Que as pessoas estão fazendo opções realmente de não casar, né?
E, Manuel, eles são claros, né? Porque realmente você fica muito egoísta, né? Você fica só para você, não divide com ninguém, não quer ter filho, não quer ter responsabilidade, é só você mesmo. É sempre mais complicado. Pode passar se ninguém tiver. Entendi. Aí Kardec. Alguém quer fazer algum comentário? Eu nem perguntei. É agamia. As A pessoas neve, que não nossa, querem se Isso, relacionar. É agamia. agamia, é. agamia. Boa. É É, agamia. saber que tinha o A na frente, né? Porque A é É. de negação, é. Não querem se Agamia, pois é. relacionar amorosamente, não querem ter compromisso com Isso, não casamento quero, não, isso, tradicional, é. não querem nem ter filhos, né? Não Não quero querem ter casar filhos, e nem ter isso? filhos. Não, pois é. Pode passar. Ô, gente, eu acho que aqui em casa estou vivendo isso aí com meus filhos. Ninguém fala ter filho, ninguém quer casar. A Amanda ficou até noiva, né? Foi um Não, a passo Amanda agora grande. ficou, não, mas não fale filho, não. Mas deixa ela para ela ver só. Que está escrito. E Aí olha, eu vou Kardec lançar, então, faz. eu vou chamar os três de agâmicos. Que nem É isso casa, ele não quer aí. se relacionar, ele não quer compromisso, Não na quer verdade, né? compromisso, é. Aí Kardec faz um comentário na questão 696. Ele fala que o estado de natureza é o da união livre e fortuosa dos séculos. Então, o estado de natureza da lei, né, da nossa Constituição, é aquilo que nos impulsiona, é a questão, é essa união. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna que se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir a infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de união constante. Então, é porque a gente é um ser social, nós precisamos do outro, né? Não é só festa, não, a gente precisa dividir com o outro, né? Então, assim, o que eu acho, assim, uma coisa que me passou agora, o que traz a viuvez é justamente você perder essa convivência, né? Porque você acaba ficando sozinho, assim. Então você perde essa convivência, não de amigos, tal, essa convivência diária, né? Que mantém esse lastro da família. Então você perde essa convivência. Então você precisa se reinventar de alguma forma. Você tem que, né? E outra coisa que me também passou, você vê, não importa a questão de sexo, sendo homossexual ou que, desse várias denominações que tem, eles acabam sempre se unindo, né? De alguma forma, mesmo fazendo trisal, eles se juntam, porque é importante você ter o outro ali do seu lado, né? Então, por mais que agora ah, a gente tem essas pessoas que têm essas características, né, de não querer compromisso, mas a gente percebe que não importa o gênero, né, eles estão querendo sempre ter alguém com eles mesmo, né, estar junto, constituir uma família, seja como ela é, não importa. O importante é que esse casamento, essa família, seja lá como ela for constituída, ela é que vai alavancar as pessoas nesse entendimento, nessa união, e conseguir valores que muitas vezes sozinho a gente não consegue, né? Porque precisa ter o outro, muitas vezes, para parar nossas arestas, né? Então, é muito importante isso. Alguém quer comentar, gente? Se não, pode passar. Aí aquele fala do divórcio, mesma coisa, né? Que é a lei humana e tem por fim separar aquilo que já está separado, que não é contrário à lei de Deus, e, e que nós já vimos isso, que só é aplicável quando a gente não deu em conta a lei divina, mas Emmanuel vai explicando bem, bem o texto dele. Oi, alguém lê ali em cima, gente? Ele fala, nem mesmo Jesus consagrou a insolubilidade do casamento, é isso, né? Não, disse ele, foi por causa da dureza de vossos corações que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Então, assim,
ele fala para os fariseus que Moisés fez aquilo por causa da dureza dos corações, ou seja, estava complicado conviver com aquelas pessoas, né? Estava um relacionamento muito tóxico, como a gente diz, né? Então, isso significa que lá no tempo de Moisés, quando a afeição já não era mútua, então aí legalmente, então eles podiam se separar, a separação podia ser necessária. Então, vem desde aquele tempo lá para trás, que quando se percebe que as duas pessoas realmente não estão bem, então, por isso que ele fala que nem Jesus consagrou a indissolubilidade do casamento. Acrescenta, porém, no princípio não foi assim. Ou seja, quando ele fala assim, lá na origem, quando Deus criou a gente, né? Era para ser esses dois, um corpo, uma alma, tal. Só que nós fomos nos desviando, né? Especialmente a gente acabou optando por outras poucas virtudes, ou seja, nenhuma, né? Ali levamos a gente para o egoísmo, pelo orgulho, né? E acabou que essas uniões, né? Acabam perdendo a validade aí e a gente acaba, né? Se separando, né? Então ele fala para eles, no princípio não foi assim, Deus criou o homem e a mulher, né? Então ele fala para eles que, Elisa levantou a mão, enfim, Miriam. Não, eu acho que aí, nesse caso também, é quando tem aqueles casamentos que foram arranjados, né? Os filhos e algumas culturas têm essa questão do casamento arranjado. tem. Então, Jesus, até naquela época mesmo de Jesus, pelo algumas coisas que eu já vi, tinha essa coisa mesmo do casamento arranjado. Então, ele sabia que aquele Eles casamento arranjam o casamento, sim, arranjam. não era um casamento de amor. Então, por isso mesmo ele não foi contrário, né? Era isso É. aí. Mais alguém? Então, aí, nesse pedacinho, desde 2010, não há exigência. Desde 2010 não há exigência de tempo mínimo de casamento, mas que um casal decide pelo divórcio. Tá ótimo, Alvinho. Então, porque antigamente, lembra, gente, tinha disquite antes, né? Aí Tem que tinha que ter esperar um um tempo, né, para ano, a você. legislação É, brasileira previa isso. Um não ano, é? para converter a Então, separação em divórcio. é. E aí, ele só está colocando aqui, né, E que lembrando, judicialmente Miriam, que o tem. Ah, divórcio só foi aceito pela legislação brasileira após a Constituição de 85. Antes as pessoas, 85. né, separadas, Então, eu falei, elas iam se era casar o em outros disquite, países, era o desquite. não era? Era disquite, E tinha especialmente um porque peso grande. a igreja não aceitava de jeito nenhum. Não aceita. Mesmo quando você separava legalmente, a igreja não casava a pessoa de novo. Lembra que eles enviavam carta para o Papa para dissolver o casamento? Como é que é? Para anular o casamento, para a pessoa poder casar de novo? Porque com o divórcio, desquite, eles não casavam de novo. Então, para casar legalmente, né, na igreja tal, eles precisavam, então, o casamento ser anulado. Eu estou trazendo, né, o divórcio consensual, é quando não há divergência entre o casal, e o litigioso é quando as coisas não se acertam na conversa, né? Muita divergência, especialmente não só na guarda dos filhos, acho que a pior coisa é a partilha dos bens, né? E as coisas andam meio ruim. Eu Pode acho passar. válido só a gente lembrar que ali está até escrito divórcio ou dissolução de união estável judicial, porque hoje em dia nós temos o Instituto da União Estável, né, judicial, que também os cônjuges têm o mesmo direito ao casamento pela comunhão parcial de bens, né? Então, assim, não importa se é união estável ou se é casamento civil, né? É Sim, nessas você duas tem questões. direito. Tá certo, é verdade. Aí ele falando da lei do amor, e ele fala, mas a união dos sexos ao lado da lei divina, o que está escrito depois? Lei divina material, comum a todos os seres vivos, a outra lei divina.
imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, que é a lei do amor. Quis Está Deus falando que a lei do amor é uma lei divina, né? divina. Que é... Uhum, Ao lado da união do sexo tem, né, dessa lei divina, uhum. tem a lei do amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transmitisse aos filhos, e que fossem dois, e não somente um, a amá-los, a cuidá-los e a fazê-los progredir. Certo. Acho que nós já falamos bastante isso, né? É importante. Aí ele está perguntando que nas condições ordinadas do casamento, está escrito atual alguma coisa, a lei do amor é tida em consideração? Será que hoje em dia, né, a gente tem levado muito a sério, muito em consideração a lei do amor na hora, no momento de se casar? Porque nós estamos falando da lei do amor aí em questões espirituais, né? Então, falando só de um sentimento de paixão, não estamos falando disso, né? Nós estamos falando. Será que a gente costuma levar em conta a lei do amor? Ou a gente olha mais para outras questões quando a gente vai casar? Eu acho que a gente olha para outras questões. Outras Tipo, questões, né, Alvin? Por isso que tem tanto de separação, né, Alvin? Por isso que nessa fase ninguém vai se sacrificar pelo outro. A gente exatamente. separa mesmo. É Por, verdade. por isso que eu prefiro estar sozinho do que ter esse problema. Isso mesmo, Alvin, só se tiver muita certeza. Pode passar o próximo, que é a questão 697 do Livro dos Espíritos, que ele fala: está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? Pode passar, que senão eu até ver. É uma lei humana, que é contrária à lei da natureza, mas os homens podem modificar suas leis, só as da natureza são imutáveis. Então, a, a, a indissolubilidade, apesar de Jesus falar que ele não foi contra, é uma lei humana, né? Não é uma lei divina. Pode passar. Aí aqui, gente, vocês lembram? Martins Peralva classifica os casamentos em 5 tipos. Nossa, coisa antiga. Vocês lembram quais são os tipos que ele classifica os casamentos? Acho que é 5 ou 6. São 5, né? Hã? Racionais, Provacionais a gente não esquece. nunca esquece, Quais são os outros? por afinidade. Não sei, Lulu. Não sei, gente. Então vamos embora, gente. Vamos ver se vocês concordam com o Martins Você... Peralva. Acidentais. Vamos lá. E provacionais, eles têm uma diferença. Os acidentais é o encontro de almas inferiorizadas, sem ascendências espirituais, que não tem falta de ligação afetiva, elas se aproximam por impulsos inferiores, né? E o relacionamento é explosivo de simpatia e antipatia. Obviamente que vai dar ruim, né? Separação é muito certa, né? Então, são os acidentais. O segundo são os provacionais, esses já são diferentes, mas ele também coloca como almas inferiores, mas tem um objetivo. O objetivo de duas pessoas que se encontram é se reajustarem. Então, é o mais comum, por isso que a gente fala que nossos casamentos, 99,9% são provacionais, porque todos nós contraímos débito no passado, né? E a gente acaba se unindo junto para que a gente, então, se reajuste, ressarça isso, né? A gente consiga, então, melhorar e zerar os nossos compromissos, né? Qual outro? Continua sendo. Pode tirar. Então, os sacrificiais, olha lá, tá vendo, gente? E tem também os da alma simples. Então, os sacrificiais, eles são raros hoje em dia, né? E se caracterizam pelo encontro de uma alma iluminada com uma alma, eu não consigo ler, inferiorizada, é isso, né? Então, aqui a gente lembra de Alcione sempre, né? Então, Alcione foi aquela que veio para ajudar o Pólux, né? Que ele já mudou de nome várias vezes. Ela veio para ajudar
Ela só não conseguiu casar com ele porque teve várias coisas ali. Mas seria, sim, um casamento de sacrifício, porque ela ia conduzi-lo para. Aí, aqui eu estou falando até em questões espirituais, né? Porque ela foi aquela que espiritualmente deu para ele toda sustentação, né? Se ele tivesse feito, ele teria conseguido vencer essa encarnação dele, né? Então, aqui ele fala de Lívia, né? E Públio também, que Lívia tinha realmente uma evolução muito maior do que a do Lentulus, né? Que é o nosso Emmanuel, né? Tanto é que a gente não escuta mais falar de Lívia, né, gente? A gente não escuta falar dela, né? Então, a Ô, Lívia Bia, teve. é, E foi ah, bem. é, Foi. esse casamento sacrificial, você está dizendo aí que são raros. Eu não acho tão raros assim. Não no nível de evolução de Lívia e de Alcione. Mas a gente nota alguns casais, né, na nossa sociedade em que um dos dois, a gente percebe que tem uma ascendência espiritual sobre o outro e que de alguma forma ajuda num processo Então, a gente está evolutivo. aceitando o que o Emmanuel falou no Consolador, né? Sim, é verdade, Sim, é. né? Pois Não no é. nível da Mas a gente Lívia, vê. Não, sim, da Alcione, da nossa, não. Alcione, não. Mas elas tinham, elas sabiam a função delas e foram, né? Porque sofreram muito, a Lívia sofreu muito. E o de almas afins, gente? De almas afins são almas amigas que vêm com o objetivo de fazer alguma coisa, né? Então, elas vêm consolidar, não só, eu acho que né, não só consolidar o afeto que elas têm, mas elas têm uma visão de um objetivo de fazer alguma coisa, né, de ser, de ter alguma coisa para a humanidade, de ser algumas pessoas, né, que alavancam a humanidade, né? Então ele fala, não ocorre separação e ambos buscam juntos aprimorar o amor que nutrem um pelo outro. E com isso eles vão alavancando outras pessoas também que estão ao redor deles, são pessoas que são voltadas, né, ao terceiro setor, ou então a fazer o bem ao próximo. E o último, que são casamentos transcendentes. Esse aqui ele colocou, são raríssimos, né, gente? Porque aqui há uma iluminada. Você vê que eles vão crescendo, né? Os afins são aqueles, né? Aí iluminados são aqueles que já, né, já estão lá em cima, né? Já são pessoas que já venceram várias etapas, né? E também aqui ele fala dessa construção que eu achava que no outro também tinha, mas ele vem falando muito daqui, que estão juntos para fazer alguma coisa altamente construtiva. E ele vai dar de exemplo justamente Kardec e Amélie Boudet, né, que foi o exemplo de casal transcendente, né? E, é interessante que ele fala que ela não é citada, ela é pouco citada na codificação, mas depois da morte dele, ela segurou muito tudo, viu? Ela e a Foucault, esqueci o primeiro nome dela, elas seguraram, não deixaram esmorecer. Tinha um senhor lá da Sociedade de Paris que começou a mudar as coisas que Kardec fazia e as duas ficaram firmes ali, sabe? Junto com outras pessoas, firmes ali, não deixando que houvesse mudança na obra de Kardec, que não era só dele. Sim, nós então terminamos o primeiro item, tá, gente? Agora a gente vai passar para a continência. Só para você se organizar. Eu sei. São 8h05. Achei que não ia dar mesmo, né? Para a continência voluntária. Então aí tem o evangelho. Então ele fala assim: os discípulos disseram, olha só que interessante, gente. Os discípulos falam para Jesus: se é assim a condição do homem em relação à mulher, não vale a pena casar-se. Os discípulos, gente, quando Jesus vem falando que os duas, um corpo só, a mesma cara, que a mulher e o homem tinham a mesma função, assim,
criados por Deus, tal. Eles acharam que isso era horrível aquilo, então não valia a pena casar. Aí ele acrescentou: nem todos são capazes de compreender essa palavra, mas só aqueles a quem é concedido. Então, com efeito, ele continua: com efeito, há eunucos que nasceram assim do ventre da mãe. E há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens. E há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem tem capacidade para compreender, compreende. Então, é tão interessante ele buscando essa figura do eunuco para falar para eles, né, que eles não compreenderam nada, né? E ele deu. Então passa, porque aí, bom, só para saber, eunuco é o homem que foi castrado, né, que teve os testículos, até o pênis também removidos, né? Mas tem um sentido figurado que quer dizer estéril, impotente, fraco e inútil. Não só dessa impotência porque tirou o testículo, não, mas aquele cara que não vai para frente, que não dá nada certo, que não tem vontade de nada, aquele fraco, inútil, nesse sentido também. Então, só para a gente dar uma olhadinha na questão do eunuco, pode passar mais. Então, ele fala de 3 eunucos, né? O primeiro é aquele que nasceu assim. Então, por uma deficiência fisiológica congênita, eles já nascem ou sem testículo, ou sem pênis, ou pênis atrofiado, enfim, eles nascem com uma incapacidade da genitália externa dele ali. Aí ele fala dos feitos pelos homens. A gente vê muito em filmes isso, filmes antigos, né? Que especialmente em haréns. Então eles castravam esses homens para eles tomarem conta das mulheres com elas, né? Então eles eram castrados mesmo, né? Serviam de segurança o pajé, o pajá, quem for, não corria o risco de ter alguma coisa, né? Agora, tem o que Jesus quis dizer foi desse terceiro, aqueles que se fizeram eunuco por causa do reino dos céus. Isso tem muito a ver com os casamentos de almas, o último que ele falou, né, daquelas almas muito afins, daqueles que são elevados. Então, esses são espíritos superiores, participando de sagradas tarefas no bem, fazendo-se castos para produzir mais e melhor. Então, aqui são espíritos que já têm uma superioridade, que eles reprimem a energia sexual, mas canalizam ela para alguma coisa que vai fazer bem ao próximo. Então, eles vão fazer alguma coisa com aquela energia que é muito grande, sexual canalizada. Por isso que ele fala dos eunucos, né, que se fazem eunucos por causa do reino dos céus. Então, é nesse sentido, né? Então, ele fala assim: o homem superior realiza-se canalizando a energia sexual para gloriosas realizações nos domínios da arte, ciência, religião e filosofia. Então, essa questão da canalização da energia sexual é muito importante, né? Às vezes, essa energia sexual que desvia muito, né, as pessoas, arrastam pessoas e a gente é facilmente obsediado, né, por conta desses desejos, dessa energia que circula muito intensa e se arrasta muitas de nós. E então, quando você consegue canalizar essa potencialidade para uma arte, para uma coisa, né, de ciência, é muito interessante, né? Então, é muito importante. Pode passar. Aí ele dá alguns exemplos, né, de eunucos espirituais, vamos dizer assim, né, que era Francisco de Assis, né, Mahatma Gandhi, Beethoven, Chico Xavier. Então ele fala dessas questões, né, desses que canalizaram essa energia para fazer outras coisas grandes feitas. Alguém quer comentar, gente?
Um comentário só que eu queria fazer é o seguinte, né? Mas você depois falou, mas você mesmo corrigiu ali. Não é nem a repressão dessa energia, né? Porque reprimir dá o entender de que vai haver uma situação Não, de mal-estar, né? Vai causar analisar problemas mesmo. para aquela pessoa. E, na verdade, não é isso. Eles Não. convertem essa energia de uma Sim, maneira de uma forma diferente, né? De criativa, uma de uma forma forma de ajuda ao criativa, próximo. sem que Sim, aquilo cause mal a não, cada um é, deles, né? sim, Ou que se reprima aquele desejo e fique uma pessoa sim, frustrada. sim. Não é, né? É no sentido Então, nós mesmo vamos ver aqui, quer ver do no viés. próximo, ele vai falar sobre celibato. Dá uma olhadinha. Márcia, pode passar. Porque aí ele vem falando sobre a casar-se, nem todos são capazes de compreender essa palavra, mas só aqueles a quem é concedido, né? Quando ele fala lá, né, que os apóstolos falavam, ai, mas se for desse jeito, eu quero casar. E ele fala que, quando ele fala dos eunucos, ele fala que nem todo mundo consegue compreender. Então, celibato e castidades não. O que está escrito aí depois de não? Não Não encontram. encontro. Respaldo nas tradições cristãs. Discípulos de Jesus eram casados, haviam vida sexual, cuidavam da prole. Na igreja primitiva, sacerdotes, bispos e diáconos, bem como os demais membros engajados na sustentação do serviço, constituíam família sem nenhum inconveniente. Então ele fala que tanto o celibato quanto a castidade não tem respaldo. E a gente sabe, né, que é uma coisa incrível a Igreja Católica não abrir mão disso, né? Porque tem muitos desvios, porque nem todos eles conseguem canalizar a energia deles. E aí Exatamente. usam de uma forma muito, muito ruim, não só para eles, mas como para aqueles, né? A quem eles atingem, né? Que eles atingem, né? Mira, Outra coisa só... interessante também, desculpa, Márcia, outra Não, coisa pode falar. interessante é o seguinte, justamente por conta dessa necessidade, e, né, do corpo, da maioria, buscar essa atividade sexual, até por um propósito também, porque há que continuar a espécie, certo? Uhum. Mas, por causa disso, muitos não compreendem a questão do Chico, não compreendem a questão do Divaldo, que abriram mão, né, de ter uma vida conjugal, até Sim. porque já eram espíritos numa outra condição que estavam aqui estavam, no caso de Chico, estava e Divaldo, que ainda está, com outro propósito. E muita gente fala, não é possível, deve fazer alguma coisa, não É. entende esse lado, Então, né? é diferente alguém que faz opções, certo? Por celibato, que faz opções. Não, por celibato, pode até não ser casto, mas tipo assim, a partir de agora eu quero voltar minha energia para isso, eu quero fazer isso, não, certo? É diferente de você. Diferente. Para você entrar nessa ordem aqui, tem que ser celibatário, né? Nem sempre dá certo. Oi, Márcia. É só que às vezes as pessoas confundem o conceito de celibato e Castidade, castidade. sim. Então, acho que vale a pena a gente aqui só é bem pequenininho. O celibato é aquele que não quer casar, não quer ter uma união com outra pessoa, que não tem nada a ver com castidade, Com que é a castidade, sim. questão de suprimir os prazeres sexuais. Então, o celibatário pode ser uma pessoa que não seja casta. Ele só não quer conviver numa união É com o, outra o pessoa. quê? É o atual nosso, como chama que a Jorge falou o nome, eu já esqueci. O quê? Agâmico, né? Agâmico, É O a agâmico, agâmico agamia. é, atual, não É é? a agamia, é. O e agâmico atual. nem todo mundo que vive em volta de castidade também é celibatário. Sim. Então, né, são coisas distintas. Quando você falou na substituição da energia sexual, aí eu me lembrei do Dr. Jorge Andréa, que ele fala que essa energia sexual canalizada tanto para a fraternidade ou para o serviço ao Uhum. próximo, também para a arte, para a música, tudo isso. É, E a lá atrás força no sexual outro slide ele fala isso, das é ciências, das força artes, criativa, sim, força força criativa. É uma sexual. energia fantástica essa, quando bem direcionada. Mas, mas ela causa um estrago se a gente não entende e não direciona bem. É diferente você
optar, a minha opção é essa. Porque nada impede, ou nada impediria nem o Chico de casar, nada impediria. Mas foi a opção deles, pelo que eles, né, tinham de A missão, né? coisas a cumprir, a missão deles a cumprir, eles entendem a missão deles, então eles sabem que, né, uma família, Bezerra de Menezes, quantas vezes, gente, ele largou a filha doente para atender o outro, é mais complicado, né? A sorte é que ele sempre tinha os espíritos ali para ajudar, mas é mais complicado você ter uma família, você ter que se dedicar a essa família, né? Que é outro motivo de divórcio, né? Você trabalha de um lado e não consegue dar a sustentação para a família. Tá tudo certo na questão do celibato no divórcio? Realmente eu esqueci. Porque aqui ele está trazendo, ó, celibato é estado da pessoa que, por opção, não contrai o matrimônio. É o novo. E o 698, o que está escrito aqui? O celibato celibato? voluntário. É uma pergunta, né, do Livro dos É. Espíritos. Celibato voluntário é um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Não, e os que vivem assim por egoísmo desagrada a Deus e engana a todos. Então, assim, não é um estado de perfeição. Você faz opção. Se você fizer uma opção e seguir essa opção, porque você tem um objetivo, tudo bem. Mas, né, se você for o moderno atual agora, não funciona. Aí vai ser egoísmo mesmo, né? É diferente. A gente precisa entender que existe uma diferença muito grande. Pode passar. Aí ele está falando de celibato e ele fala de... A pergunta é 699. O celibato não é um sacrifício para algumas pessoas que desejam devotar-se mais inteiramente ao serviço da humanidade? Então, isso é bem diferente, né? Isso é diferente mesmo. Então, aquele que ele está falando ali atrás é egoísmo. Eu não quero me juntar com ninguém, porque eu não quero dividir o que é meu, eu não quero responsabilidade com ninguém, é diferente. Aqui não. Ele não é por egoísmo, mas ele está se sacrificando por conta de alguma coisa que ele quer fazer, que ele precisa fazer, que ele veio em missão para fazer, que ele sabe que ele, né, vai precisar fazer isso. Às vezes nem tem uma coisa assim, mas a vida vai levando, né? Eles têm essa característica, né, de se doarem, né? Então a vida vai levando eles vão entendendo que essa é a escolha deles, isso, né? É importante essa escolha, né? E o amor que o Chico tinha era tão grande por todos, né? Que se ele casasse ia ser meio briga ficar junto dele. Então, de volta tão bonitinho ali, né? Sim, agora tem mais 3 slides só falando dessa questão. Pode passar mais. É do livro de Joana, que é livro Sexo e Consciência, né? E ele fala sobre energia sexual ali, canalizada, na canalização da energia. Então, eu só vou ler. Entre os dramas evolutivos de Paulo, né? Confessa ter o espírito. Entre os dramas evolutivos, o apóstolo Paulo confessa ter o espírito na carne. Olha só, para ele não era fácil. Eu também me perguntei durante vários anos que espinho seria esse na carne de Paulo e o que constituiria um tormento, até que cheguei a uma conclusão pessoal. Reflexionando por um longo período, concluí que aquele homem vigoroso e audaz era um indivíduo que todas as suas funções sexuais em plena vitalidade. Olha só Paulo, gente. Lembra a gente falando de Paulo, né? Era aquele, né, homem lindo. Eu lembro da imagem que o Haroldo faz, chegando com terno Armani, estacionando seu Porsche, né? Chegando assim, meu Deus. Ele era uma... Então ele tinha as funções sexuais, tanto é que ele ficou noivo, né? Pode passar. Mas, ele ia filha, casar. aqui a Joana está dizendo que é uma conclusão pessoal dela, né? Com base Sim, em porque ela todo se questionar. É. Mas ele fala, ó,
Porque Paulo confessou que tinha um espinho na carne, e ela queria saber que Que espinho espinho era é esse, ela estava encafifada. Que espinho que era esse? Por isso ele também possuía o quê? impulsos fisiológicos? Impulsos fisiológicos, tá vendo? Que não são normais em qualquer ser humano, que Que são são. normais em qualquer ser humano, como decorrência do funcionamento hormonal, ainda mais em um ser homem belo e jovem. Entretanto, Paulo decidiu canalizar as suas energias fisioquímicas para entregar-se totalmente ao seu ideal. E isso lhe constituía um espinho, pois essa canalização sempre será um trabalho que exige elevados níveis de disciplina e persistência. Gente, isso é muito legal. Então, você vê, mesmo Paulo, com toda, né, e ele ia pronto para, né, ele ia ficar no lugar de Gamaliel, né, e ele apaixonado pela Abigail, ele ia casar com a Abigail se não tivesse acontecido o que aconteceu, certo? E ele poderia ter casado com a Abigail e seguido, ela ia ajudar muito ele, inclusive, né? Seguiu o que ele precisava fazer. Então, olha só. Então, ela fala que esses impulsos são normais em toda e qualquer pessoa, mas Chico, Divaldo, entre outros, resolveram canalizar, né, para se entregar para um outro ideal. Mas isso não é fácil. Exige disciplina e persistência. Pode passar. E acho que essa é a última. Há muito mais prazer e uma satisfação muito mais duradoura na comunhão de ideais envolvendo duas ou mais pessoas que se decidem aos nobres realização no campo do bem e da verdade, do que a empolgação de fugaz comunhão carnal. É a partir dessa constatação que surgem os eunucos no reino dos céus. Então, aqui ele está só corroborando, falando que a satisfação daquele que, como Chico, Paulo, decidiram ser o eunuco espiritual, a satisfação é muito grande, apesar de ter que ter disciplina, ter que ter, né? É uma satisfação muito grande. Ele fala que é até maior do que se eles tivessem tido, enfim, um relacionamento aí, tido casamento, alguma coisa assim, né? Porque é em outro nível, né, gente? Não que não era importante. Ele poderia ter casado com a Abigail na boa, sem problema, ele ia continuar fazendo, talvez fosse até um pouco mais fácil, que ela ia dar muito apoio e suporte para ele, né? Mas, enfim, aconteceu o que aconteceu. Mas aí, você imagina a satisfação disso, né? De você, né? Nossa, Paulo recebia a mensagem do Cristo, né? Quer dizer, foi tudo, era para poucos, né? Assim como aconteceu com Alcione e Carlos, né? Sim, Poderia sim. ter casado, mas não, né? Sim. Essa época eu achei que fosse parar, Márcia, mesmo que não ia dar tempo. Aí eu já fiz para a semana para que vem. Só tem mais um pouquinho, não é muita coisa, não. É mais curto o outro. Então. Alguém quer comentar, gente? Acho que tem uns 2 minutinhos ainda. Eu acho assim, essa questão aí, né, sexual é bem complicada, né? Eu vejo hoje, por exemplo, o padre Fábio de Mello, né? Imagina o assédio que é em cima dele. Um Uma homem tão. depressão danada, né? Depressão de Ele está novo. numa tá Está pedindo muito, muito, ajuda, né? muito, E não tem muito muito. tempo que ele saiu de uma depressão, Sim. O né? outro, Marcelo Rossi, também, gente. Ele ficou assim, carne no pele Sim, e muito de uma difícil, depressão né? que ele teve. É difícil, Porque sim. ele tem um assédio muito grande em cima dele, né? Ele dá Muito grande. palestra, ele vai para Só que, academia. só que aí já está Faz tendo shows, né? uma série de, vamos dizer assim, de comentários, até de pastor de igreja, dizendo que o padre Fábio de Mello se encontra nessa situação, porque, na verdade, ele é homossexual e não quer assumir, entendeu? A questão que Aham. está acontecendo aí, essa guerra aí dessa notícia, está se voltando para esse lado. Um pastor aí, não sei de que igreja, não sei de qual Mas também denominação. tanto faz isso. Se ele Ah, vai tanto faz, suprimir e canalizar exatamente. a energia dele, tanto É. pode ser. Tanto Ele pode faz. ter, sem problema, né? Enfim, não tem problema nenhum. As questões Ele sexuais, né, são o livro do Dr. Jorge André, se a gente, cada um de nós puder ler,
porque ele fala das Você forças que faz da alma, né? é, é de um Qual é o esclarecimento nome para do livro, Marta? forças sexuais Forças. da alma. E é um livro de muito esclarecimento, porque nós estamos, né, habituados a entender energia sexual com genitália e corpo físico. Só que ela é muito mais do que isso. Ela está muito além do prazer físico entre um homem e uma mulher. Então, assim, ele explica isso com tanta propriedade, né? Até porque ele é Vai um... encostar. Isso. Vale a pena quem quiser ler, né? E sobre o Então, é muito assunto interessante o das livro energias dele, sexuais. realmente. Vale a Ele pena. fala dos vórtices, né? Ele Uhum, explica direitinho a direitinho. diferença da energia de um masculino e feminino para dois iguais, dois femininos ou dois Sim. masculinos, né? Ele explica ali a questão Eu vi energética, tá, aqui gente? Ele não agora, é contra, não, mas tem em questão PDF e energética. não é grosso, não, são Não, o 88 livro é páginas. fininho, o livro é fininho. É Então, pequeno. Estou até com procurando, com aquela letrinha para olhos de águia, né? eu estou até procurando aqui para você, porque é pequenininho. É, ele é pequenininho. Ele tem uns desenhos também, ele tem bastante Tem. desenhos que são Bem legais. interessante. Então, Miriam, já são 8h27. Miriam vai terminar, então, na semana que vem, gente, porque ainda Então, tem tem alguns temas, Jesus e né? as crianças, aí tem o moço rico, o perigo da riqueza e recompensa prometida ao desprendimento. Não são difíceis, né? São pequenos, eu acho que não vou preencher o período todo. E aí, Márcia, depois então eu falo com você no Zap, porque isso vai, eu seria semana que vem, certo? A gente combina depois disso, tá bom? Uhum. Então, gente, a gente então vai estar fechando hoje, agradecendo a presença de todos, né, por estarem aqui, retornando conosco nessa proposta de estudo que tanto nos engrandece, quanta coisa que a Miriam trouxe hoje para a gente, né? Tudo dentro do Evangelho de Mateus, estamos só no início do capítulo 19, não chegamos nem ao versículo 13, foi do 1 ao 12, e é muito aprendizado. Muito obrigada a vocês todos. E então, Solange, agora você faz a nossa prece final? Faço sim. Eu só queria ter um comentáriozinho em relação a essa energia, rapidamente. É que se a gente lembrar dos chakras e lembrar do chakra genésico e quais são as potencialidades, tem criatividade, tem um caminhão de coisas ali relacionadas, Verdade. né? É por isso que a orientação é essa, para É, você tomar esse rumo, sabe? Da criatividade, da música, das artes, da ciência. sim, Analisando ela assim, em vez de você acabar complicando, né, o seu chakra genésico de uma forma ruim. sim. Deus de misericórdia e bondade, Jesus, nosso mestre, bem e mentora dessa casa, espíritos amigos que conosco vieram estudar, compartilhar conhecimentos. Agradecemos a presença de todos e agradecemos do fundo do coração o apoio para que o nosso estudo se continue esse ano com muita bondade, com muita alegria e com muita disposição de aprendizado para todos nós. Assim sendo, peço que abençoe esse estudo que termina e todos os presentes com muita paz, muita tranquilidade na semana que se inicia. E pedimos a permissão para o encerramento da noite. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Solange, obrigada, Miriam, por ter Vai trazido tirar a isso. gravação.